White Online, capítulo 422. Subclasse. Uma semana depois. Visto de fora, a loja comprada por Isaac parecia intimista e aconchegante. O primeiro andar agora tinha estantes espalhadas pelo primeiro andar, fazendo com que parecesse uma livraria comum. Havia também cadeiras e sofás de aparência macia colocados próximos às paredes. Depois, havia um longo tapete que cobria todo o chão e até subia as escadas. Havia lanternas, lampiões a gás e todo tipo de fontes de luz que iluminavam o chão com cores quentes. Os cidadãos que passavam pela loja pareciam interessados e queriam dar uma olhada no interior, mas a placa que dizia fechado os impediu de pensar. O segundo andar estava escuro, nem a menor luz era vista de lá. Atualmente, atrás do balcão agora limpo, Isaac estava sentado em cima de uma cadeira de madeira com assento acolchoado. Na frente dele havia uma tela holográfica, flutuando com textos escritos nela. Missão de subclasse, concluída. Escolha uma subclasse. Cozinhar menor que selecionar maior que. Pescador menor que selecionar maior que. Músico menor que selecionar maior que. Ferreiro menor que selecionar maior que. Alfaiate menor que selecionar maior que. Arquiteto menor que selecionar maior que. Lançador menor que selecionar maior que. Motorista de transporte menor que selecionar maior que. Médico menor que selecionar maior que. Agricultor menor que selecionar maior que. Comerciante menor que selecionar maior que. Romancista menor que selecionar maior que. Pirata menor que selecionar maior que. Durante a semana passada, Isaac ganhou XP fazendo missões secundárias e matando feras marinhas. Seu nível atual era hipnotizante de 142 e estava no nível mais alto em termos de níveis. Depois de completar a 100ª missão paralela, ele recebeu a missão da subclasse e a terminou em um dia. Agora ele tinha que escolher uma das subclasses, mas Isaac estava em um dilema. Ele pensou em abrir a loja, mas não conseguiu escolher qual turma o escolheria melhor. As missões secundárias ajudavam principalmente as pessoas, e a reputação de Isaac continuava subindo entre as pessoas comuns. Sua aparência incomum o tornava já semi-popular, e não era raro ver pessoas de prontidão, tentando vê-lo quando ele passava pela vitrine ou saía da loja. O que escolher? Isaac esfregou a testa, tentando fazer sua mente funcionar. Ao olhar para as estantes e o ambiente aconchegante, ele definitivamente não queria começar a vender peixes que arruinariam o ambiente aconchegante. O fedor por si só o faria estremecer de desgosto. Um músico era bastante interessante, mas isso exigiria muita prática. Sua loja também não servia para a cozinha, então Cook estava fora de questão. Mas, lembrando de Bella, ela tinha a capacidade de aumentar a vitalidade dele com a comida. Se sua habilidade culinária se tornasse tão alta, talvez ele pudesse aumentar sua vitalidade até ficar quase imortal. Mas isso era um tiro no escuro e ele descartou essa ideia. O ferreiro era proibido. As pessoas no sacerdócio não usam armas de metal. O alfaiate poderia ter sido uma boa escolha, mas talvez não fosse a melhor para ganhar dinheiro. O arquiteto foi novamente uma boa escolha. Isaac poderia usar seu conhecimento da vida real para construir casas nunca vistas antes. Mas, novamente, parecia um tanto enfadonho para ele. Spearman foi a primeira opção que ele descartou. Essa classe talvez fosse mais adequada para pessoas que usavam a lança. Mesmo que Isaac tivesse a lâmina presa ao rifle de precisão, usá-la como lança não combinava muito com ele. Carriage Driver era uma opção inútil. Talvez tivesse sido bom há um mês, mas não é mais. O médico foi uma escolha bastante difícil porque havia jogadores com classes Medic e Healer. Eles seriam capazes de fazer o trabalho do doutor em questão de segundos. O fazendeiro era proibido. Não havia nenhuma maneira de ele deixar o sacerdócio para ir trabalhar na agricultura. O comerciante estava bem, mas isso precisava de uma mente perspicaz para funcionar, e ele precisaria ser incrivelmente astuto. Isso novamente foi contra o que ele queria fazer, que era operar a loja. O romancista era bastante interessante. A loja dele já tinha aquela vibe de livraria. Muito aconchegante, íntimo e caloroso. Definitivamente, um bom lugar para ler e alugar um romance. Depois, houve o pirata, que novamente o forçaria a deixar o sacerdócio para ir para os mares, e muito provavelmente, ele se tornaria um criminoso, o que significaria que seria expulso do sacerdócio. Escolha difícil, Isaac murmurou baixinho. Bater, bater. Um som de batida veio de repente da porta entreaberta. Isaac se virou em direção ao som e viu um homem com traje de sacerdote parado na porta. Sim, Isaac se levantou enquanto balançava a cabeça levemente. Os lojistas precisam mostrar algum sinal de respeito pelos sacerdotes e sacerdotisas. Afinal, eles eram mensageiros de deuses. Olá, o padre disse e olhou ao redor da loja antes de continuar. Você sabe o que acontece amanhã? Isaac se afastou do balcão e caminhou lentamente em direção à porta enquanto balançava a cabeça. O padre esperou até que Isaac parasse de andar, a 1 metro de distância dele, e disse: Amanhã é o dia da trazedura de Deus. E como você não deve conhecer nossa cultura, todos se reúnem no Templo Supremo ao meio-dia. Ah, os olhos de Isaac se arregalaram de surpresa. Trazer Deus significava que Deus ou deusa viria amanhã para fazer uma visita. Todos iriam ao Templo Supremo para receber Deus de braços abertos.
Quando os sinos tocarem, comece a ir até lá. O padre olhou para fora e viu vários lojistas espiando pelas vitrines, tentando ver o que estava acontecendo. Tudo bem, Isaac assentiu. O padre acenou com a cabeça e disse: Não ir lá faria você parecer desrespeitoso, que não se importa com a nossa cultura. Então, você só tem que mostrar a cara aí, nada mais. Eu entendo, Isaac observou quando o sacerdote deu um passo para fora, prestes a sair. Mas então ele rapidamente perguntou: Com licença, há mais pessoas como eu indo para lá? Ah, sim, o sacerdote suspirou com um olhar levemente pesado. Esses, chamados jogadores, têm tido alguns problemas ultimamente. Você não, mas alguns recém-chegados realmente não respeitam nossa profissão. Entendo. Isaac acenou com a cabeça, e então o sacerdote finalmente saiu. Depois de fechar a porta, Isaac voltou para sua cadeira e examinou as opções. Sua mente continuou funcionando e seu cérebro começou a doer lentamente. Caramba, uma escolha tão difícil. Isaac fechou a tela holográfica e continuou massageando sua têmpora. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.